Olá, meu nome é Joyce Braga, estou aqui junto com a Natália Abreu, com o Laboratório de Ensino em Bioquímica. Nós vamos analisar alguns livros do ensino médio a respeito do conteúdo e a abordagem de bioquímica. Nós vamos falar um pouquinho de um livro volume único, de um livro do primeiro, do segundo e do terceiro ano. O primeiro livro que nós analisamos é o volume único Bio, de Sônia Lopes, da editora Saraiva. Esse volume único contempla todo o assunto de biologia dos primeiros, segundos e terceiros anos, mas sempre que possível faz uma relação com a biologia e a química, falando sempre, o tempo todo, sobre a bioquímica. Já no capítulo 1, que tem a temática do primeiro ano, ele começa a falar sobre a origem da vida e vários tópicos dentro desse capítulo relacionam a vida com a bioquímica. Ele até fala que é impossível que a vida exista sem que haja a união de biologia e química. Nós somos bioquímica. Ele fala sobre a origem dos seres vivos, a geração das células, o surgimento dos coacervados, sobre as moléculas presentes na água e contextualiza o tempo todo a origem da vida com a bioquímica. Ele fala sobre a composição química das células, águas, sais minerais, metabolismo energético, sempre relacionando toda essa temática com a existência da química junto com a biologia. Fala sobre as células, DNA, núcleo e síntese proteica. É um livro muito bonito, muito explicativo, que traz, sempre que possível, fórmulas químicas, moléculas associadas ao metabolismo, tabelas relacionando toda a química com o funcionamento do nosso corpo. E é um livro muito bem feito, um livro muito completo, como eu disse, sempre que possível. Ele relaciona o conteúdo com a química, formando não blocos de informação, mas um conteúdo muito bem estruturado sobre essa temática, não separando em blocos de conteúdo. Bom, outro livro que a gente analisou é o Biologia, de José Mariano e Gilberto Rodrigues, volume 1 do primeiro ano, da editora Moderna. Ele é um livro muito bom, muito bem estruturado, muito completo. Aqui na parte inferior do slide eu coloquei alguns exemplos. Então, ele procura sempre mostrar muitas imagens, muitos esquemas. Tem uma parte que, no final de cada capítulo, destinado à leitura de alguma curiosidade, algum assunto que esteja ligado ao conteúdo, e ele traz também muitas questões de vestibular, né, por ser um livro de ensino médio. Na primeira parte, é o livro de Biologia da Célula, então ele vai falar o que é vida, como a vida surgiu, isso traz alguns conteúdos de bioquímica, mas a bioquímica mais tradicional ele vai mostrar no capítulo 3, onde ele vai falar de bioquímica da vida, e vai abordar água, sais minerais, esses blocos de conteúdo. Mais para o final do livro, ele vai abordar o metabolismo, os diferentes tipos de metabolismo. No primeiro capítulo, que é a base molecular da vida, o capítulo 3 do livro, o primeiro que vai abordar a bioquímica mais fortemente, é um capítulo que, apesar de ter aquela tradicional esquemas, tabelas com vitamina X vai ter função tal, encontrada no alimento tal, ele sempre vai trazer muitas imagens, muita curiosidade, como eu coloquei aqui nas fotos, e como uma aplicação daquele conteúdo. Então, água, o que tem de interessante, além daquela abordagem mais rica dos conteúdos mesmo. Bom, na parte de metabolismo energético, começa no capítulo 10, mas tem outros capítulos, então é uma leitura, é um conteúdo mais denso, ele vai abordar fotossíntese, quimiossíntese, e apesar desse conteúdo denso, ele vai trazer uma série de esquemas, então esquemas, como eu coloquei aqui, de exemplo, que pega a metade ou até a página inteira. Eu acho que isso vai dar uma integração melhor do conteúdo e vai conseguir contextualizar melhor, por ser um conteúdo mais difícil de metabolismo, ele consegue detalhar melhor, um livro que vai trazer muitos detalhes ao longo dos O capítulos. terceiro livro que nós analisamos é o Connect Bio, de Sônia Lopes e Sérgio Rosso, volume 2, que é voltado para o segundo ano também da editora Saraiva.
É importante dizer que essa linha Connect é dividida em blocos, primeiro, segundo e terceiro ano, e o Bio 2, como eu disse, é o livro voltado para o segundo ano. A observação que eu faço é que justamente por ser dividido em blocos, a pessoa não tem uma continuidade de conteúdos. Quem tem o livro 1 só tem acesso a um bloco de conteúdos. Quem tem acesso ao livro 2, só a um bloco de conteúdo. Parece, a certo ponto, que os conteúdos não têm relação. Apesar de ser bem dividido e cada livro concentrar um tema principal, eu acho que dessa forma o livro apresenta um conteúdo de biologia desconectado, como se as pessoas do segundo ano não tivessem que ter acesso ao primeiro e ao terceiro ano, que fossem blocos de informação. O Bio 2 foca muito na biologia humana, mesmo quando ela poderia fazer uma contextualização com todas as espécies. Apesar de ser muito voltado à biologia humana, a bioquímica só aparece quando o livro fala do sistema endócrino, lá no capítulo 5. Mesmo quando ele fala sobre o sistema respiratório, o sistema digestório, ele não contextualiza com a bioquímica e parece que é só uma coisa, é só um intestino, é só um pulmão. E não mostra que todas as funções metabólicas que acontecem estão acontecendo e são dependentes de uma química por trás daquilo tudo. Apesar disso, no sistema endócrino, ele ilustra muito bem, traz gráficos, imagens e tabelas que associam os hormônios e as moléculas com o funcionamento do corpo, mas fica restrito ao sistema endócrino. Os outros ele não cita. O que eu achei legal é que, utilizando as moléculas e os hormônios, ele faz um gancho e começa a falar sobre alcoolismo e uso e abuso de drogas, mostrando que o álcool e as drogas são compostos por moléculas que, ao entrar no organismo de um indivíduo, interagem com o sistema e causam algum efeito. Achei interessante, fugiu do tema central e fez uma articulação dos conteúdos e conseguiu associar a bioquímica à vida, ao cotidiano das pessoas, dos alunos. É um livro bom, muito bonito, imagens muito bonitas, tabelas, e apresenta questões voltadas para os vestibulares, apesar de estarem em um livro separado. O que é interessante é que existe um capítulo exclusivo para a biotecnologia, e aí sim, nesse capítulo 11, aborda bastante sobre a bioquímica. Fala sobre organismos transgênicos, plantas e animais, clonagem, o tempo todo mostrando a relevância do DNA e do RNA para que esses processos sejam possíveis. O último livro que nós analisamos é o Biologia, de Sérgio Linhares e Fernando, volume 3, que é voltado para o terceiro ano e faz parte do projeto Múltiplo. Assim como o livro da Connect, esse é dividido da mesma forma. Livro do primeiro, segundo e terceiro ano, e aparece da mesma forma em blocos de conteúdo. O que nós vimos é que o livro do terceiro ano contextualiza bem os assuntos. Apesar de ser dividido em blocos, ele fala da bioquímica logo quando começa a falar sobre ecologia, cita a fotossíntese e a importância para a existência das cadeias e teias alimentares, fluxos de energia. E tem um capítulo importante, que é o capítulo 15, que fala sobre ciclos biogeoquímicos. Aí sim, muito ilustrativo, mas traz o tempo todo fórmulas e mostra como que a química está articulada com a biologia para que todos esses ciclos possam existir. Em um capítulo 20, o capítulo que fala sobre poluição, há muita bioquímica quando ele fala sobre poluição do ar, da água, dos solos, até na poluição radioativa. E como que tudo isso contextualiza com o nosso dia a dia e com o ambiente que nós vivemos. É um livro que traz também muitas informações sempre que pode. Existem blocos de informação que se chamam Aprofunde seus conhecimentos ou Biologia em Ambiente, em que ele traz aquela informação, por exemplo, o ciclo do carbono, para a vida, para a aplicação. E essa aplicação, como está falando de coisas químicas e biológicas, são sempre relacionados à bioquímica. É um livro muito bom, foi muito bem feito, muito bem pensado e planejado, mas apesar de todas as qualidades e ainda fazer contextualização com questões de vestibular, nós sentimos que ele divide o assunto em blocos e limita parte da biologia por existir um livro 3 específico para um conteúdo.
por exemplo? Bom, então, no geral, o que a gente percebeu foi que os livros abordam a bioquímica de uma maneira muito boa, muito relevante, com uma grande gama de imagens, de esquemas, porém, uma observação seria, em alguns momentos, a falta de integração dessas informações que pode chegar ao aluno de uma maneira muito separada. Então, às vezes, o aluno pode não ver os conteúdos unidos como de fato são. Essa seria só a nossa observação, mas, em geral, são bons livros e ricos de informação. Muito obrigada pela atenção.